Oi pessoal, boa tarde. Eu vi algumas pessoas no Facebook comentando sobre a nova função, de professor assistente do currículo, dentre novas iniciativas, de criação de funções para auxiliar essas defasagens apresentadas frente ao ensino remoto de 2020, Essa é mais uma função. Então eu vou falar um pouco aqui, tá? Eu tô até com o documento aberto, em cima do que foi realizado na live do secretário, em cima desse documento, orientador. Eu já passei por algumas funções dentro da Secretaria de Educação e uma delas foi secretária de escola. Se é uma coisa que eu aprendi como secretária de escola, é que assim, a gente tem live, tem explicações, tem várias coisas, várias discussões, mas precisamos dar a resolução em mão para entender exatamente como vai funcionar o processo. O que está na resolução deve ser seguido, não cabe ser subentendido, discutido, é aquilo e ponto. Então assim, vou falar em cima do documento da live, tá ok? Então assim, as escolas de tempo integral, de período integral, as PEIs, elas contam hoje com um professor coordenador, que é o geral, e mais os professores coordenadores de área, os especialistas da área. Isso é uma vantagem muito grande para o desenvolvimento da formação continuada dos professores. Porque quando a gente trata das avaliações, que vem da SEDUC, a AP, a ADE, embora o currículo seja articulado, algumas habilidades são muito específicas. Então, quando a gente pega um professor coordenador, ele tem diversas formações, certo? Então, imagina a complexidade, de um professor, digamos, formado em artes, ou no meu caso, ciências biológicas, para tratar com os professores essa análise de habilidades específicas de matemática, de língua portuguesa e traçar junto com os pares estratégias para saná-las. Então a gente, como coordenador, sempre contou com o apoio dos nossos professores para realizar esses planos de ação, E isso na PEI é facilitado, pois já existe os PCAs, ou seja, os coordenadores de área. Então, o professor coordenador geral fica com um aspecto mais geral, formativo, enquanto o PCA ele tem mais propriedade de fazer a análise lá da gestão de resultados e traçar estratégias melhores direcionadas com tanto os professores do mesmo componente quanto aqueles de afinidade, Então, as escolas regulares, quando começaram a ter essa formação de ATPC separado por área, se tornou algo muito complicado ali pro coordenador, porque às vezes ele não tem a formação, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a formação, Então ele não consegue às vezes verificar algumas especificidades que o professor que estudou, que é formado naquele componente, consegue visualizar, Então esse professor assistente do currículo eu enxergo como um apoio ao trabalho, desse PC. Então, em cima disso, qual a atribuição que esse documento vem dizendo que será desse PAC, Primeiro, nós teremos, conforme o número de classes de turma, a possibilidade de ter ou não na escola o PAC de língua portuguesa e de matemática, E a atribuição dele realizar esse desenvolvimento de ATPC junto com o professor coordenador e realizar também atendimentos individualizados para os seus pares, Para facilitar esse acompanhamento, essa elaboração e essa aplicação do plano de ação em cima das defasagens apresentadas pela escola. Para que a escola conte, com esse professor, com esse profissional, com essa função, de PAC, então a escola ela precisa ter de 10 turmas para cima e 300 estudantes para cima, E conforme a escola tenha mais turma, no caso escolas que possuam de 30 turmas para mais e acima de 900 estudantes,
terá a possibilidade de ter 2 PACs para cada componente. Então, a possibilidade da existência do PAC nas escolas regulares vai estar em relação ao número de alunos e número de turmas, certo? O documento não fala como será essa questão de remuneração, tá? O que ele cita é a carga horária semanal por componente que será distribuída para esse PAC. Então, também vai depender do número de turmas e o número de PACs, tá? Pela tabela, né, de distribuição de carga horária e dessa função, a gente pode ter no máximo 3, tá? 3 PACs por componente. São casos de escolas que tem de 50 turmas para cima e de 1.500 estudantes para cima, tá? Então, resumindo, eu enxergo o PAC como realmente um apoio para a escola de grande valia para esse processo de formação, elaboração, né, do plano de ação, do MMR, né, de uma forma para sanar as defasagens apresentadas pelos estudantes, similar à PEN, né, mas para uma escola regular com uma nova nomenclatura. Então, em vez de termos os PCAs, nós teremos os PACs, né, para dar justamente esse apoio à unidade escolar e ao coordenador no momento de formação continuada.